Boa tarde a todos, jogadores do CARF. Eu sou o Rafael Vega, estou aí na procuração para a conferência aí da realização de sustentação oral. Bom, vamos lá, do caso da Porto do Açu, né, de TR. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente da empresa estar conseguindo fazer a sustentação oral via digital, aí com essas dificuldades todas agora de Covid, etc. Então, agradeço a atenção de todos preliminarmente. Bom, vamos lá. O caso é um caso bastante simples, é um caso é, basicamente de conflito de IPTU e ITR. Tá? Basicamente o que a gente tem é um auto de infração que cobra um adicional de ITR sobre o imóvel da empresa no período de 2009 a 2010. São dois autos de infração que estão sendo julgados em conjunto. Né? Basicamente o que acontecia, né, em termos de um breve contexto. O imóvel era uma fazenda chamada Fazenda Sacudantas, era uma fazenda no norte do estado do Rio de Janeiro, no município de São João da Barra. Essa fazenda, junto com outros vários imóveis da região, foram comprados pela empresa. A empresa, na época, chamava LLX Logística, né? Todos os imóveis foram comprados para a construção de um porto. Né? Eles foram comprados pouco antes do fato gerador. E o que aconteceu é que, basicamente, o imóvel, então, ele era realmente uma fazenda, que tinha, enfim, gado, tinha uma produção, uma atividade agropecuária. Só que esta atividade ela foi encerrada pouco depois e para a instalação do que viria a ser o Porto do Açu. Né? Então, Porto do Açu, que é agora a empresa atual que está no polo passivo da demanda. Então, o que aconteceu? Em 2009 e 2010, essa área ela já não era mais uma fazenda, ela era um porto em construção. Né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que a empresa, por um lapso, uma inércia praticamente, ela de fato errou ao ter entregue a declaração de ITR relativa aos anos 2009 e 2010, mais ou menos do mesmo jeito que o proprietário anterior continuava fazendo. Então, de fato, errou a empresa ao entregar essas declarações. E aí o que aconteceu? O fisco viu essa declaração, viu que o imóvel não tinha produção agropecuária e disse, puxa, se o imóvel não tem uma produção agropecuária, então deve haver digamos, uma gradação da cobrança do ITR a maior. Só que o ponto é o seguinte, o fato da empresa ter errado ou entregue a DITR não quer dizer que, de fato, sobre aquela área incidiria o ITR. Né? Na verdade, a empresa errou ao entregar a DITR, então o que a gente tem aqui é um ponto de verdade material. Ou seja, não é porque a empresa entregou uma declaração errada que a gente vai aplicar um tributo errado, sabidamente errado. Né? Então, o que prevalece é a busca do real fato gerador, né? A busca da verdade material. E nesse sentido, o fato é que a gente, no exercício de 2009 e 2010, a gente já tinha nessa área, na Fazenda Sacudantes, que deixou de ser a Fazenda Sacudantes e passou a ser uma série de imóveis, né? Houve um parcelamento e começou-se ali a instalação e a construção de um porto, que é o Porto do Açu. Então, o que a gente tem ali é uma área que deixou deixou de ter um uso rural, passou a ter um uso urbano. Então ali a gente tem uma série digamos, de elementos. A gente tem uh, a, a, o plano diretor do município, tá? Que define aquela área como uma área industrial, que inclusive denominou a área de CEPA, né, o setor especial do Porto, depois de ZIPA, Zona Industrial do Porto, do Açu, além do plano do plano geral do município e da planta genética ter designado essa área como área industrial, de fato ali a gente já tem a construção do porto, já tem uma ocupação de fato com uma finalidade industrial, e eu tenho um pagamento de IPTU. Então, o imóvel foi explodido em uma série de inscrições e essas inscrições estavam sim pagando IPTU. Então, o que a gente junta inclusive nos autos tem não só a norma municipal, que já bastaria para designar aquela área como uma área de uso urbano, a gente tem também as inscrições municipais, os boletos, enfim, as cobranças, os pagamentos de IPTU,
E a gente também tem o fato que digamos, sobre o critério de uso, né, que inclusive é um critério adotado pelo STJ, além dos requisitos do artigo 32 do CTN, a gente tem um uso claramente urbano, industrial daquela área, né? Inclusive, a gente junta fotos. Se os senhores quiserem, é só dar uma googada a título de curiosidade, googlem, coloquem no Google Earth, Google Maps, Porto do Açu, e vocês verão ali os terminais de minérios e terminais de transbordo de petróleo e um terminal multicargas logístico, que é hoje o Porto do Açu e a Ferroport, etc., que são as empresas que hoje estão ali instaladas nessa região onde era a Fazenda Sacudantas. Então, basicamente, deixe-me ver. Então, basicamente é isso. Eu acho que o último ponto é, com relação à questão probatória, essa existe até um pouco de dificuldade, porque não é o mesmo imóvel, né? A fazenda ela é explodida em inscrições. Mas esse é um fato em conteste, que digamos que hoje há, desde 2009, enfim, há um uso urbano para aquela área, inclusive definido em plano diretor. Eu tinha esquecido da designação da lei, é o plano diretor municipal. Esses documentos estão juntados nos autos. Peço apenas às Vossas Excelências que, caso isso não tenha ficado claro, enfim, isso é super em conteste, isso acho que não tem nenhuma dificuldade. Se tem havido, se por acaso tem alguma dificuldade com relação a essa questão probatória, por favor, convertam um julgamento de diligência se preferirem, mas acho que está bem claro nos autos de qualquer forma. Então, não há que se falar em cobrança de ITR sobre uma área sobre o qual eu tenho uma designação de área urbana industrial, eu tenho um recolhimento e lançamento de IPTU. Então, o que eu tenho é IPTU e não ITR. Então, não há que se falar em complementação, porque não há sequer fato gerador de ITR. E acho que é isso. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde.